Caras irmãs, caros seminaristas, coroinhas, caros fiéis, celebramos hoje a festa da circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Completamos hoje o 8º dia do nascimento do nosso Senhor e, como era prescrito pela lei mosaica, 8 dias após o nascimento, a criança deveria passar por esse procedimento no qual se fazia um corte na criança, no menino, no filho de sexo masculino, e aonde também se dava o nome à criança. E o nome que foi dado a nosso Senhor é Jesus, como já tinha sido anunciado pelo anjo a Nossa Senhora e a São José. E esse nome está a significar: o Senhor salva. Caros irmãos, depois de 8 dias após seu nascimento, o menino Jesus se submete à cerimônia da circuncisão, cumprindo o rito dado por Deus a Abraão e mandado pela lei de Moisés, a fim de marcar a aliança de Deus com o povo judeu. Nosso Senhor se submete à lei mosaica, entre outras coisas, para mostrar obediência e humildade, para não dar motivo de escândalo para os judeus, para mostrar a bondade da lei mosaica enquanto ela durou, para nos livrar dela e nos poder dar assim a nova lei da graça. 8 dias após seu nascimento, nosso Senhor derrama pela primeira vez seu sangue sacratíssimo para nossa redenção. Ele o fará novamente no Jardim das Oliveiras, na flagelação, na coroação de espinhos, nas quedas durante a via sacra, na crucifixão e no seu sagrado coração, traspassado pela lança. O escritor francês Blaise Pascal tem uma frase aparentemente bonita, que diz para cada um pensar que tal gota de sangue foi derramada para a sua salvação. A frase é aparentemente bonita, mas é inexata. Nosso Senhor não derramou uma gota de sangue para cada um. Não. Ele derramou seu sangue inteiro e sofreu tudo o que sofreu por cada um. A frase de Pascal reduz a abundância da redenção de Cristo, o que é compreensível, pois Pascal era jansenista, ou ao menos com fortes tendências jansenistas, estreitando então a porta da salvação muito além de sua estreiteza real. A redenção de nosso Senhor foi abundante, superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, nos diz o apóstolo São Paulo. Não foi uma gota do Salvador para cada pessoa, mas foi toda a sua vida para cada pessoa. Uma única ação de nosso Senhor, sendo Ele homem-Deus, tinha um valor infinito diante da Santíssima Trindade e bastava para a nossa redenção. Mas Cristo quis sofrer e bastante, e desde o início, para reparar em perfeita justiça por nossos pecados, mas, sobretudo, para nos mostrar o seu amor por nós. Assim, o sangue preciosíssimo de Cristo foi derramado por todos para a salvação de todos. O sangue preciosíssimo de Cristo é suficiente para redimir e levar todos ao céu. O sangue de Cristo foi então derramado por todos no sentido de que obtém graças abundantes diante de Deus, para que todos os homens se salvem. O sangue de Cristo não foi, porém, derramado
por todos, no sentido de que todos se salvarão, porque Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito e nós não precisamos mais fazer nada. Pensar assim é pensar em um modo errôneo. É como pensam, por exemplo, os protestantes, que dizem que não precisamos mais fazer penitência, porque Jesus já fez, se sacrificou por nós. É verdade que ele se sacrificou por nós. E é verdade que seu sacrifício é um sacrifício perfeitíssimo. Mas é verdade também que nós devemos fazer a nossa parte. É verdade que o sangue de Cristo foi derramado por todos os homens. É verdade que esse sangue pode salvar todos os homens. Mas é também verdade que não todos serão salvos. Não todos chegarão ao céu. Não todos se servirão de sangue, deixará esse sangue cair sobre as suas almas para purificá-los, santificá-los e conduzi-los à salvação eterna. Se Deus nos criou sem nós, Ele não nos salvará sem nós. É preciso cooperar com as graças obtidas pelo sangue preciosíssimo de Cristo, se queremos realmente nos salvar. Mas infelizmente, não são todos que cooperam com a graça divina. E por isso podemos dizer que o sangue de Cristo foi derramado por muitos, no sentido de que são muitos os que aproveitam os bens obtidos pelo sangue de Cristo. Muitos aproveitam e se salvam, mas não todos serão salvos. Não porque Deus não pode salvar todos os homens, mas porque, usando uma linguagem nossa, diante da nossa resistência, Deus se faz impotente, diante da resistência do homem. Ninguém vai para o céu puxado pelos cabelos. Ninguém vai para o céu empurrado por Deus pelas costas. E ninguém vai arrastado. Se eu não quero aceitar Jesus como meu Senhor, meu Salvador, se eu não quero obedecer os seus mandamentos, se eu não quero fazer a sua santíssima vontade, se eu não quero viver o seu evangelho, se eu não quero me santificar, eu posso até fazer isso, mas não vou me salvar. Caros irmãos e irmãs, é importantíssimo entender isso, que o Deus que nos criou sem nós, Ele não pode nos salvar sem a nossa colaboração. Então esse sangue que foi derramado, sim, sem dúvida, a redenção de Cristo, ela é universal, mas nós já sabemos que não todos chegarão aos céus. Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno em 1917, e segundo a irmã Lúcia, estava cheio de almas que voavam naquele lugar. Então já nos faz entender isso, que infelizmente muitos não se salvaram e muitos não chegarão à salvação. Não porque Deus não quer, seria uma blasfêmia afirmar isso, mas porque o homem não quer. O homem não quer. Quantos já passaram por esse mundo negando Deus, adorando o diabo, vivendo a vida no pecado e morrendo no pecado? Quantos estão vivendo assim e quantos viverão ainda mais? Cada ano que passa, parece que esse mundo se atola cada vez mais na apostasia. Parece que esse mundo nós vemos o mundo se atolando no pecado, se atolando na negação de Deus, se distanciando cada vez mais da graça de Cristo, dos sacramentos, da igreja. E é através da igreja de Cristo, a igreja católica, e através da recepção dos sacramentos, de uma vida vivida na virtude, que nós podemos chegar à salvação eterna, que nós podemos entrar no céu, caros irmãos e irmãs. Começamos esse novo ano de 2000 e começamos ele, é maravilhoso isso, a liturgia da igreja, a festa que celebramos hoje da circuncisão do Senhor, está como a marcar o primeiro dia desse ano com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja
quer chamar a nossa atenção para essa verdade maravilhosa, que nosso Senhor veio para nos salvar, que Ele veio para nos redimir, que Ele veio para nos dar a vida eterna. E tudo isso através do sacrifício da sua vida. E Ele começou esse sacrifício apenas 8 dias depois do seu nascimento. Ali Ele começou a derramar o seu sangue. E vai continuar derramando. Até quando Ele vai derramar todo esse sangue na sexta-feira santa, na cruz, para a salvação do homem, para dar ao homem, para dar a nós a vida eterna. Então, caros irmãos e irmãs, no início desse ano, vamos pedir essa graça nessa missa. Que esse sangue não seja em vão na nossa vida. Que esse sangue não passe, por assim dizer, despercebido pelas nossas vidas. Mas que nós possamos deixar esse sangue nos purificar, nos lavar das nossas misérias, dos nossos pecados, nos santificar, para que um dia nós possamos reinar com o Senhor na glória eterna. Segundo ponto para essa reflexão de hoje. Hoje o mundo inteiro comemora esse primeiro dia do ano, ao menos uma parte do mundo, porque em outra parte o início do ano não coincide com o nosso. Mas uma grande parte do mundo ocidental e grande parte do mundo, hoje é o primeiro dia do ano, é o início de um novo ano. E todos desejam aí muita paz, querem a paz. É o Dia Mundial da Paz. Se fala tanto dessa paz, mas nós devemos entender que sem uma submissão a Deus, sem a observância dos seus mandamentos, não teremos paz nesse mundo. É aquilo que nós nunca vamos cansar de falar. Como que nós podemos falar de paz em um mundo onde se mata os próprios filhos? Como que nós podemos pretender a paz onde se trabalha cada vez mais para destruir as famílias? Como que nós podemos pretender a paz em um mundo onde passa por cima, atropela, despreza a lei divina, a lei natural? Onde se está aí cada vez mais trabalhando para apresentar falsos modelos de família, como por exemplo, hoje se fala tanto nisso, o casamento homossexual. Como falar de paz em guerra contra Deus? Como falar de paz vivendo na mentira, negando a lei natural, o homem não aceitando a si mesmo, negando a si mesmo? O homem só vai ter paz, conseguir viver em paz com o outro quando ele tiver paz consigo mesmo. Estiver na paz de Deus, na graça de Deus. Santo Agostinho vai dizer que a paz é a tranquilidade na ordem. Em qual ordem? Naquela ordem estabelecida por Deus, na lei divina, na lei natural, nos mandamentos de Deus. É assim que nós devemos viver, caros irmãos, se nós queremos de verdade paz para esse mundo. É difícil que nós vamos conseguir a paz para o mundo inteiro, mas nós podemos ter a paz na nossa vida. Teremos essa paz quando estivermos na graça de Deus. Quando nós tivermos em nós, é doutrina católica certa, que quando nós estamos na graça, nós estamos unidos com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Claro que a vida continua nesse mundo, com as suas dificuldades, mas essa paz, essa presença de Deus que nos dá serenidade e paz, ninguém pode nos tirar, só o pecado mortal. E também podemos trabalhar para ter a paz nas nossas famílias. Se um pai de família é um homem de Deus, se o pai de família é um homem que reza com a sua esposa, com seus filhos, se esse pai de família é de fato um chefe, que está ali para puxar as orações, a oração da manhã, a oração da noite, a oração antes das refeições, o santo terço, para vir com a família para a missa, para estar aqui juntos, recebendo o corpo do Senhor. Esse homem está trabalhando para a paz verdadeira no seu lar. Mas não basta um pai, é necessário também a esposa. É o dever também das mulheres, das mães, rezarem com seus esposos, rezar com seus filhos, trabalhar para ter uma vida de oração no seu lar. Mas também não basta um pai ou uma mãe, não bastam, são necessários também os filhos. E aqui
o dever dos filhos obedecerem aos pais. O dever dos filhos serem submissos aos seus pais. Os filhos obedientes aos pais são abençoados por Deus e terão uma vida próspera nesse mundo. Um filho desobediente vai ser um homem que sofrerá, uma mulher que sofrerá nesse mundo e com o risco de sofrer eternamente também no inferno, separado de Deus. A palavra de Deus é clara sobre isso, caros irmãos e irmãs. E a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não mente. É uma blasfêmia afirmar o contrário. Então, o dever dos filhos. Hoje tantas famílias estão aí destruídas, machucadas. Quantas famílias vivem em guerra e muitas vezes pela desobediência dos jovens e até das crianças. A ilusão desse mundo sem Deus, a ilusão desse mundo atolado no pecado, que vai apresentar para os nossos jovens a falsa felicidade. A felicidade nos prazeres desse mundo, a felicidade no pecado, a felicidade no mundo, a felicidade nas festas, a felicidade no álcool, nas drogas, a felicidade no sexo. Mas isso tudo é mentira. Isso é mentira. O homem não foi criado para o pecado, mas nós fomos criados para Deus, caros irmãos e irmãs. Então, e vai ser reconstruindo um tecido social de famílias realmente, verdadeiramente cristãs. Cada homem, cada mulher, buscando viver na graça de Deus, na amizade de Deus, que nós vamos de fato estar trabalhando para a paz no mundo. E uma paz bem entendida. É ilusão e é mentira pretender um céu aqui na terra. Nós estamos nesse vale de lágrimas. Nós estamos nesse lugar de luta. A paz que a igreja quer nos ensinar é essa paz da graça de Deus. Claro, criar um clima bom, um clima favorável, onde nós podemos viver a nossa vida como cristãos, como homens e como mulheres nesse mundo. E sobretudo as famílias devem trabalhar para que isso suceda. Para viver uma vida na virtude, uma vida na graça. E um dia podemos chegar ao fim último da nossa existência, que é a glória eterna, que é o céu. A liturgia de hoje também, terceiro ponto da nossa meditação para terminar, também fala de Nossa Senhora. A oração da missa vai nos remeter à Virgem Santíssima. E nós queremos nesse primeiro dia do ano, pedir Nossa Senhora que nos cubra com seu manto sagrado. Nós queremos, mais uma vez, renovar a nossa consagração a ela, a consagração individual das nossas famílias. Nós queremos esse país nosso que é consagrado a Nossa Senhora, queremos entregar a ela, queremos entregar a nossa paróquia, queremos entregar os nossos governantes. Nós queremos nos colocar debaixo, sob a proteção da Virgem Maria. Nós queremos nos refugiar no coração dessa boa mãe. Nós queremos colocar sobre o seu manto sagrado, porque ela é a rainha da paz, porque ela é a Imaculada Conceição, porque ela é a mãe de Deus, porque ela é a sempre Virgem Maria, porque ela é a toda santa, a mais perfeita, a mais bela, a mais linda de todas as criaturas, aquela na qual Deus reinou, aquela que viveu constantemente na paz, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, como foi aquele da Sexta-feira Santa. Ela estava ali sofrendo muito, mas não estava ali desesperada, porque toda a esperança dela estava nesse Deus que não nos trai, que não nos abandona, que não nos decepciona, está nesse Deus que nos ama. Toda a esperança dela está nesse Deus que por ela também estava morrendo naquela cruz, que por ela também estava derramando todo o seu sangue. A nossa esperança, caros irmãos e irmãs, e também a causa da nossa alegria é nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus Pai, é Deus Espírito Santo, é essa verdade maravilhosa. Deus me ama, Deus me quer bem, Ele me ama tanto, que enviou o seu Filho para derramar até a última gota do seu sangue na cruz para a minha redenção. Estamos começando muito bem essa missa,
esse ano. Estamos aqui participando do sacrifício da missa. Aqueles que estiverem preparados vão receber o corpo e o sangue do Senhor. Estamos aqui nos consagrando a Nossa Senhora e vamos viver assim, hoje, amanhã, depois da manhã. Vamos viver assim esse ano. Talvez pode ser o último nosso aqui nessa terra. Para alguém de nós pode ser o último, para mim ou para você. Vamos viver os anos da nossa vida na graça de Deus, na amizade de Deus, no amor de Deus, debaixo da proteção de Nossa Senhora, para quando Deus nos chamar deste mundo, para que nós possamos estar prontos para entrar na Jerusalém Celeste, para fazer parte da grande família de Deus por toda a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.